Atenção, senhores vereadores, quero por gentileza comparecer ao plenário para darmos reinício à sessão na ordem do dia. Solicito ao nobre vereador Rogério Silva, nosso secretário, que proceda à chamada dos senhores vereadores, que assuma a primeira secretaria e proceda à chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, presente na Câmara, em seus gabinetes, por gentileza, compareça ao plenário. Atenção, senhores vereadores, para a votação, para a chamada. Vereador Alex de Sá. Vereador Aloysio Pinheiro. Vereador André Sacco. Vereadora Andréia Capriotti. Toniolo na presidência. Batista Comunidade. Presente. Dinei Simão, presente. Cláudio da Locadora. Vereador De Paula. Vereador Jair Assaf, presente. Josias da Juco. Karen Gaspar. Mazé Favarão, presente. Mário Luiz Guide. Maluco Beleza. Vereador Branco. Rogério Silva na secretaria. Vereador Rogério Lins. Sebastião Bognar. Valdir Roque, presente. Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador Alex de Sá, presente. Aloysio Pinheiro. André Sacco, presente. Andréia Capriotti. Cláudio da Locadora. Vereador De Paula. Josias da Juco. Karen Gaspar, presente. Vereador Mário Luiz Guide. Vereador Maluco Beleza. Vereador Branco. Vereador Rogério Lins. Sebastião Bognar. Vereador Valdomiro Ventura. Senhor presidente, 10 vereadores presentes. 10 vereadores presentes, portanto, nós não temos número regimental para a votação dos requerimentos, mas temos número regimental para a votação, para a explicação pessoal. Então, os vereadores inscritos na explicação pessoal dispõem de 10 minutos cada um. Com a palavra, vereador Dr. André Sacco. 10 minutos. Não é maluco, e o Aloysio, mais um, faltou um. Mas eu não... Com ele eu sei. Nobre vereador, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para a apresentação do seu requerimento. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. Senhor presidente, nós temos aqui na pauta,
na ordem do dia a discussão única de alguns vetos, discussão em segunda discussão de alguns projetos, e a pauta fica truncada e as discussões dos requerimentos apresentados aqui pelos senhores vereadores, vereador Jair Assaf, pelo vereador Francisco de Paula, pelo vereador André Sacco. Nós temos aqui 26 requerimentos pautados que não são discutidos já fazem quase 2 anos. Desde 2013, não se discute os requerimentos da nossa cidade. Requerimentos esses solicitando informações da Prefeitura e que fazem parte das atribuições dos senhores vereadores, que é fiscalizar, é solicitar informações, é perguntar à Prefeitura as ações que a Prefeitura vem tomando e a aplicação dos recursos por parte da Prefeitura, que nós não sabemos de forma correta aonde são utilizados os recursos. E esta é a função constitucional dos senhores vereadores. Ouvi atentamente a professora Maria Josefa Avarão fazer aqui uma moção de congratulação à promulgação da Constituição Federal em 2 de setembro de 1988, 26 anos de existência da nossa nova Constituição Federal. Vale aqui ressaltar que muitos partidos participaram dessa Constituição, da formulação da Constituição Federal. E também vale ressaltar os partidos que não votaram a favor da Constituição. Muito embora a professora Mazé tenha apresentado, sim, a moção de congratulação, o próprio PT não votou, né, a Constituição que foi promulgada em 2 de setembro de 1988 pelo saudoso e querido, né, Ulisses Guimarães, que era o presidente da Casa de então, de 1988. E nós vimos, senhores vereadores, que nós temos um processo eleitoral em curso, né, que as discussões muitas vezes saem deste plenário, saem do município para se discutir assuntos e temas do Estado de São Paulo, assuntos e temas pertinentes ao país. E eu trago hoje aqui uma matéria a respeito da saúde, que eu acho que nós temos que discutir com maior profundidade a saúde no nosso país. Discutir, a começar por Osasco, e Osasco nós partimos para todas as cidades do estado de São Paulo e para discutir a qualidade da saúde no país como um todo. Eu tenho aqui uma matéria do Conselho Federal de Medicina, que compilou informações do CIAPES, que é o Sistema do Governo Federal de Informações Fidedignas, vereador Jair Assaf, que mostra aonde que o governo federal está errando, aonde o governo federal deixou de aplicar os seus recursos. E nós temos aqui numa matéria publicada, onde diz o seguinte, que o governo federal executou apenas 8% do PAC na saúde. O que significa isso? O PAC da saúde projetou um volume de recurso de 7,4 bilhões de reais entre 2011 e 2014. E até o presente momento, os empreendimentos concluídos no país como um todo não passam de 8%, ou seja, 624 milhões. Sem as ações de saneamento, o cálculo estimado passa a ser de 4 bilhões e 900 milhões, com 4% apenas de investimento. Nesses 3 anos, foram contratadas a construção e ampliação de 15.638 unidades básicas de saúde, sendo que destas, apenas 33% estão em obras,
significando 9% dessas obras, dos 33%, que foram concluídas. Então, o PAC preconizou a construção de 14 mil unidades de saúde e só conseguiu, nesses 4 anos, concretizar a construção de 1.400 unidades de saúde no país inteiro. Ou seja, 9% daquilo que foi orçado, que foi prometido, as promessas do governo federal não são concluídas. E quem sofre com isso é o cidadão, é o povo. Porque o povo continua pagando os seus impostos. O povo continua respeitando as obrigações do pagamento dos impostos em nível federal, estadual e municipal. Só que o que ele tem de contrapartida é prometido a construção de 15 mil unidades de saúde, quando, na verdade, são concluídas apenas 1.400 unidades. No mesmo período, foram contratadas 503 UPAs, unidades de pronto atendimento. Mas apenas 14% delas foram entregues, significando apenas 3% daquilo que foi prometido em 2011. Em 2014, atingiu-se a conclusão de apenas 14 dessas UPAs. Entregues 14 UPAs, significando 3% do orçamento. É fácil entender. Cadê a UPA do Conceição, que já foi prometida há quase 5 anos e nada foi feito? Foi feita a UPA lá da Vila Menck aos trancos e barrancos. E ela continua ainda atendendo aos trancos e barrancos. Propaganda não falta, porque tem plaquinha da UPA até aqui no IAPI. Até aqui na Marginal, tem as plaquinhas. A UPA é para lá, mas ninguém consegue chegar na UPA. É um exemplo do que acontece em Osasco, acontece no país. Dentre as quase 8 mil ações em saneamento básico geridas pela FUNASA, 14% foram entregues até dezembro do ano passado. Para a construção de novas UBSs, estão previstos um programa de cerca de 3,9 bilhões de reais, no período dos quais só 5% correspondem às obras já entregues. Isso mostra o quê? Que o investimento nas unidades básicas de saúde, nas UPAs, os investimentos em unidades concluídas somam apenas 28 milhões, ou seja, 2% do investimento previsto. E assim é. Muita promessa, pouca ação. Muita propaganda, pouco resultado. Nós sofremos com isso? Nós sofremos com isso, sim. Mas quem sofre mais é o cidadão, que fica iludido com as propagandas, que paga seu imposto caro. De 12 meses de trabalho, o cidadão paga 4 meses e meio de impostos, e esse cidadão só vê propaganda na televisão, na grande mídia, essa mídia que é tida como contrária ao governo, mas que o governo financia com muito recurso, com muito dinheiro. O cidadão fica iludido e ele não tem o benefício do atendimento naquilo que é fundamental, que é a saúde no nosso país, no nosso município. É um exemplo clássico aqui. Promete-se muito, fala-se muito, cria-se um marketing brutal, mas de realização para o cidadão não tem nada. Então, um exemplo de Osasco, da UPA aqui em Osasco, do pronto-socorro do Jardim Abreu, que já fazem 9 anos, 10 anos que está lá e não é terminado, é o exemplo do nosso país. A falta de compromisso com a verdade, a falta de seriedade nos programas de desenvolvimento no nosso país. E não é só na saúde, em todas as áreas. Nós estamos vendo obras paralisadas do PAC, daquilo que o PAC preconizou em investimento, não passa de 15%, 20% aquilo que foi concluído. E o povo está sentindo isso no seu dia a dia. Porque quem apanha não esquece. E o povo está apanhando pela falta de qualidade no atendimento, principalmente à saúde. E eu convivo na saúde.
Eu sei das dificuldades na saúde. Então não venham com peças publicitárias para falar que atenderam 50 milhões de cidadãos com um programa Mais Médico. Quantidade é muito diferente, senhor presidente, da qualidade. O nosso povo, o povo brasileiro, precisa de qualidade no atendimento. Porque até hoje ele só tem a qualidade na arrecadação, mas não tem a qualidade devida na prestação de serviço. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador André Sacco. Próximo inscrito, Karen Gaspar. Próximo inscrito, Alex Sá. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos assiste pela internet, pela TV. Uma boa tarde aos funcionários desta casa que tanto têm aqui nos atendido com muito carinho. Boa tarde, meus pares, nobre presidente em exercício, o vereador Valdir Roque. Nessas andanças nossas, nós temos encontrado aí inúmeras dificuldades. Dentre essas dificuldades, é o que eu tenho batido sempre aqui, nobres vereadores, e ao público que nos assiste em casa, é com a falta de segurança da nossa cidade. Quando falo aqui falta de segurança, falo da nossa cidade, porque é onde nós atuamos. Mas tenho visto também nas reportagens, assistindo aí aos telejornais, que essa falta de segurança ela não só é mérito do nosso município, mas também do Estado. E isso tem me preocupado. Me preocupado porque tenho visto que isso não tende a melhorar, só tende a piorar. E eu tenho visto aí nas propagandas eleitorais, aí, as propostas dos governadores, que estão dando pouca atenção a projetos voltados para a segurança. Sei que isso não resolve o problema do nosso país, só a melhoria da segurança. Mas é um problema, ou um dos problemas, que está se tornando um caos. A dona de casa, ela está sendo assaltada na porta da sua casa. O estudante está sendo assaltado aí para a sua escola, nobre vereador Rogério Silva. O trabalhador, no ponto de ônibus, está sendo assaltado. Muitos deles estão sendo alvejados, porque está sendo roubado e aí, consequentemente, o ladrão acaba cometendo latrocínio, tirando a vida do trabalhador. Recentemente nós tivemos aqui o latrocínio que levou a vida do policial ali no Novo Osasco. Agora, mais recente, nós tivemos agora essa semana aqui no Vila Holanda. Aí agora vocês me entendem por que isso me preocupa. Vejo que isso aí não tende a melhorar, só a piorar. Tirando as vidas dos nossos heróis, dos nossos policiais, que também tenham relatado aqui que tem sofrido muito, porque não tem aparelhagem, não tem sua ferramenta de trabalho para trabalhar. O trabalho que lhe dá é muito maior com a sua competência ou com sua força. Ou seja, o efetivo não existe. Aí o que a gente imagina, o legislador, a verdadeira voz do povo, é isso que eu imagino, é isso que eu reflito aqui junto com os nobres vereadores, é que só tende a piorar. Agora, meus amigos, eu faço a pergunta e transfiro isso para a dona de casa, para o nosso amigo que está nos assistindo agora. Imagina como eles se sentem. A mercê da segurança de si mesmo. Ali no Recanto das Rosas, no Santa Maria, hoje mesmo, no vereador Rogério Silva, hoje mesmo, saindo de casa, encontro com uma senhora, onde ela me pede socorro, onde ela, indignada comigo, vereador, porque ela vê a única esperança no vereador que é do bairro. Ela vê ali naquela autoridade a pessoa que pode resolver os seus problemas. E acaba muitas vezes esbravejando, colocando para fora a sua indignação
E nós, às vezes, fica de mãos atadas, ou seja, de braço cruzado. Porque o que nós fazemos aqui, essa fala não é só minha. Essa fala é minha, é do senhor nobre vereador, é do senhor nobre presidente e dos demais vereadores aqui. Nós não temos uma fala sequer aqui cobrando segurança, quando não fala que na rua está ouvindo o clamor do povo, o socorro, pedindo socorro. E eu estava, outro dia, de conversa informal, com alguns amigos meus da área de segurança, alguns comandantes, e eu perguntava, comandante, existe alguma coisa, existe algum projeto, existe algo que o secretário de segurança planeja para esse caos? E ele pura e simplesmente fala, ó, vereador, infelizmente nós não sabemos. E como é que eu vou falar e que resposta que eu tenho para o povo quando ele me fala, vereador, faça alguma coisa. A minha filha, ela foi assaltada ontem no ponto de ônibus. Vereador, nos ajuda. Eu fui assaltado ontem no meu comércio. E me levaram o movimento de todo dia. E fica difícil. E eu confesso para vocês que me sinto com as mãos atadas. Porque nós, como legislador, nós, como representante do povo, e o verdadeiro representante do povo, quer ajudar, quer de alguma forma dar segurança. Mas o que é que nós vamos fazer? Nos armar e sair na rua dando segurança para o povo? Não, não, não. Nós temos que, de uma forma, nos armar para cobrar do governador uma solução para isso. Que ele nos mostre, pelo menos na sua campanha eleitoral, no seu programa de governo, algo que venha, pelo menos, dar uma esperança para a dona de casa, para a nossa população, nobre vereador Jair. Uma parte, nobre vereador. Nobre vereador, não sei se Vossa Excelência pode acompanhar o noticiário da semana passada, quando foi informado para todo o Brasil que este ano nós vamos ter 35 mil jovens menores de 17, 18 anos cometendo infrações, na verdade. 35 mil é a previsão desse ano. Então, como é que nós vamos resolver se não começar em casa, se não começar na escola, se não dá moradia, se não dá escola, não dá educação, não dá esporte, com essa meninada na rua? No passado era permitido trabalhar com 14, 15, 16 anos. Hoje não se permite mais que a garotada trabalhe, ou clandestinamente ou de forma irregular. Então os traficantes estão usando os menores, estão dando dinheiro para os menores, para a meninada aí na rua. Daí a televisão mostra a feira livre de compra e venda de produtos. Não é, vereador? Então, nós precisamos começar do berço. E o município, fica tudo por conta nossa, não é? É o município que paga o preço caro dessa falta de segurança, falta de escola, de creche, falta de trabalho, falta de orientação educacional, falta de esporte, falta tudo. Essa meninada estão na rua, não tem como resolver essa questão se a gente não parar o Brasil e eleger pessoas que realmente vão cumprir com aquilo que diz na televisão, porque a televisão é uma beleza. Quem é contra o governo fala mal do governo, quem é a favor fala bem. E tem outros que é muito pelo contrário, nem a favor e nem bem. Então, o vereador não vai continuar a mesma porcaria, desculpa a expressão. Porque eu já sou avô, já andei muito por essa cidade, por esse Brasil afora, e já percebi que nós estamos no caos. Vossa Excelência tem razão. Agora não se mata policial na rua de qualquer jeito. O Rio de Janeiro está aí, estão tomando conta, estão expulsando a polícia da favela. Estão expulsando. E não vai demorar muito para a polícia dizer, olha, nós estamos indo para casa porque quem manda aqui são os traficantes. Não está demorando, não vai demorar.
Porque lá todo dia tem gente morrendo. Ou é gente que é inocente, ou é bandido, ou é polícia. E lá vem muita coisa do Rio de Janeiro para cá. Ensina como fazer, como agir. Então, não, vereador, se nós, nessa eleição, a gente não eleger alguém, eu não sei nem se tem, sinceramente falando, eu não sei nem se tem alguém que vai assumir essa responsabilidade de trancar essas divisas com Paraguai, Venezuela, Bolívia, que é um mal para o nosso Brasil. É um mal, é só desgraça, só entra para cá armas, drogas e nada que é bom. Produtos falsificados, e nós estamos cada vez mais dando cobertura para eles, dando dinheiro, construindo isso, construindo aquilo, tomaram a nossa Petrobras, num país pequeno, de povo trabalhador, mas de competência governamental não tem nenhum. Tomaram até a Petrobras e nós ficamos quietos. Então, não, vereador, ou nós elegemos realmente quem tem compromisso com o Brasil, para nós podermos resolver essa questão que Vossa Excelência está esperando. Nós estamos formando uma juventude que não tem esperança nenhuma. Nenhuma. Não, vereador. Espero que realmente que eu esteja errado, que nessa eleição nós elegemos alguém que cuide do nosso Brasil. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo uso do microfone de à parte, nobre vereador. Para concluir. Eu que agradeço e desculpa pelo tempo que tomei, mas era necessário um desabafo, porque eu não aguento mais, no vereador, de ouvir notícias de crime, de morte, de tudo quanto é espécie. Não dá mais para ficar em casa ouvindo. Temos que agir. E para agir nós dependemos do povo. O povo tem a caneta na mão, a eleição está aí. Vamos dar esperança para alguém que as coisas vão caminhar de forma contrária do que encaminha hoje. Então, quem sabe? Obrigado, nobre vereador. Para concluir. Obrigado, mas não há de que, nobre vereador, você veio a somar muito com essa discussão. Muito obrigado, presidente, desculpa por só ceder o tempo. Eu que agradeço, nobre vereador Alex. Próximo orador, vereadora Mazé Favarão. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. 10 minutos, desculpa, 10 minutos. Bem, eu vou dar continuidade à questão da segurança, né? A gente ouve aqui com uma frequência, infelizmente, maior do que eu penso que deveríamos, que a preocupação de uma Câmara tem que ser exclusivamente com a sua cidade, com o seu bairro, como se as instituições todas que atuam na nossa cidade, no nosso bairro, não fossem instituições marcadas pelo Estado e pelo país. Tá? O problema da nossa segurança, ele esbarra, de um lado, pelo mau equipamentos, formação, acompanhamento, salário dos servidores públicos da segurança, e, por outro lado, com uma herança violenta, autoritária, da nossa polícia, que está militarizada, que ainda decorre... Eu queria pedir para o vereador, se ele quiser conversar, que ele pudesse, absolutamente, ele tem todo o direito, mas... Bem, pode comentar. Não, oh, o vereador mas tem todo o direito de conversar com você. Eu acho correto isso. Perfeito. Não, mas tá certo. Eu acho correto, você tem nós toda temos que a razão. respeitar o vereador que está na tribuna falando, mesmo o plenário. Razão, era um pedido só para o vereador Por favor, Jair, era isso. Então, eu acho, lógico que pode, mas há espaços para isso, está correto. Então, e eu acho, então, que a nossa situação é, de um lado, toda essa situação... O senhor segura meu tempo, Minutinho, então, segura o tempo. A plateia não pode se manifestar, por favor, pelo regimento interno. Aqui não tem a parte aqui. O regimento interno tem que respeitar na tribuna o orador, que é o vereador, por favor. Não tem a parte aqui, senhor. Calma. Tá bom, por favor. Eu tenho que então, assegurar a palavra da nossa vereadora que está na tribuna, por favor. Então, retomando, né? E aí, de um lado, o mau equipamento, os maus salários e tudo, e do outro lado, uma vertente violenta, que só se resolve a bala. Da mesma forma como a gente está cansado de ver
quantas pessoas morreram, inocentes, balas perdidas, a gente também está cansado de ver gravações, a gente está cansado de ver depoimentos de autoritarismo por parte da polícia. Há pouco tempo, teve a filmagem de 3 jovens que desapareceram, e os corpos apareceram depois. Então, acho que a gente precisa saber medir um pouco as coisas, tá? Porque senão, daqui a pouco, a questão fica só, ou mata, ou prende, ou os dois. Uma outra questão, né, é que a gente precisa compreender que o que acontece tem responsável. É evidente que tem responsável. Tá? Ou a gente vai negar todos os interesses de grandes corporações, de grandes monopólios, de grandes bambambãs que têm interesse no tráfico. Tá? Nós estamos cansados de ver isso. Se não for para nada, serve para fazer filme. E o filme, a arte, imita a vida. Então, acho que a gente precisa saber um pouquinho como é que a gente trabalha tudo isso. Outra questão. Eu não quero viver num país onde, para sair, eu tenho que passar por uma alfândega que me impede de ir para o outro lado. Não é isso. E aí eu me lembro que a gente falou aqui na audiência pública do abastecimento, vereador, que nós temos o mau hábito de jogar a sujeira para frente, como se lá na frente essa sujeira não viesse contra nós. Tá? Nós ouvimos isso aqui, que é exatamente o que acontece. Nós vamos jogando, aí vai lá no mar, vai lá no rio, vai lá em algum lugar e volta para a gente. Então, o problema é, vamos realmente desmascarar quem é que se alimenta disso. E quem se alimenta disso está muito bem protegido. Ou os Estados Unidos não têm proprietários nos cartéis de narcotráfico. Ou os narcotraficantes da Bolívia, da Colômbia, dos nossos países irmãos, não estão a serviço de alguma coisa. Então, eu acho que a gente precisa ver a floresta inteira, e realmente brigar para isso. E eu acho, sim, que nós temos gente nesse país, nesse momento, que tem condições de dar continuidade. Tá? Se há pessoas, eu admito que haja, que não sabem se entre os que estão candidatos se teria alguém que pudesse enfrentar esse problema, eu acho que tem. Não só pode enfrentar, como está enfrentando já. Está enfrentando. E vamos discutir isso com toda a complexidade que tem que ter. Me assusta muito, às vezes, a gente achar que é só prender. Tá? Que a gente achar que é só reduzir a maioridade penal. Não, não é nada disso, não. Tem muito mais coisa. Tem a educação, sim. Agora, qual é a educação? A educação que desenvolve valores e responsabilidade e comportamento. Uma educação libertária, não uma educação cartorial, bancária, que a gente fala que é o banco escolar. Tá? É ensinar a ler e escrever, mas é ensinar também os valores, a participação. Tá? É criar o grêmio na escola, é fazer a disputa com regras, é isso. É aprender os valores do hino, é discutir os valores do hino, é discordar até mesmo, mas é crescer com isso. Então, eu tenho um pouquinho de preocupação com isso e digo que sim. Há entre os candidatos uma candidata que já está fazendo alguma coisa pelo nosso país. Agora, eu queria retomar a questão da água. Eu estou muito preocupada com a questão da água. Muito. Muito. Quem ainda não sabe, saiba que nós não vamos ter grandes chuvas, que as grandes chuvas são chamadas para os centros das cidades, porque os centros das cidades é que estão aquecidos e a água vem para cá, que não adianta chover no centro da cidade, vereador Batista, porque aí tem inundação. Tá? E onde deveria chover, que são nos mananciais, não chove. Porque é o centro da cidade que tem o calor, que tem a estufa, então vem tudo para cá. Mas mesmo que chovesse, a água agora vai cair lá no segundo nível, depois vem no primeiro nível, e depois é que começa a sobrar água de verdade. Então, o que nós já temos tendo? Outro dia questionaram, me cobraram. Está aumentando a energia elétrica. Vai aumentar mais, vereador Dinei. Sabe por quê? Porque não tem água para mover as turbinas. Tá? E o parque eólico ainda não é suficiente para substituir. Vai sim. Aí me cobraram que tem desemprego. Sim, tem desemprego. Em maio desse ano,
A região de Campinas, Piracicaba, que tem grandes montadoras, demitiram 3.000 trabalhadores por falta de água. Aí vão culpar a política da presidenta Dilma pela demissão. É a falta de água que demitiu. E a falta de água nesse país tem nome, tem CPF, tem até número para votar agora. Até número tem para votar. É ele que é responsável. É ele que não olhou. Foi ele que não deu conta. Em 2004, há 10 anos atrás, os técnicos isentos, não eram do meu partido, do PT, eram técnicos da própria Sabesp, indicaram que ia faltar água. O que foi feito? Nadica de nada. Nadica de nada. E agora nós estamos sofrendo com a falta d'água. Nós já estamos vendo que nas feiras livres, nos supermercados, nos mercadões, os produtos hortifrutigranjeiros, principalmente as verduras, os legumes, as hortaliças, estão encarecendo e estão de má qualidade. Por quê? Porque falta água. Todo o cinturão verde da Grande São Paulo, todo, Cotia, Ibiúna, São Roque, já estão sofrendo com a falta d'água. E está chegando lá em cima da mesa da gente produtos de qualidade menor e mais caros. Por quê? Porque falta água, porque o governo do estado não assumiu a responsabilidade dele. Faltará água, sim. Faltará. Aí a Sabesp, aí o governador Alckmin vem dizer que não tem racionamento. Tá? Eu relato, e já ouvi relatos de muitas cidades, tá, em que já há racionamento de água. Há racionamento de água, escondido, disfarçado. Das 4 da manhã às 8 da manhã não chega água. Aí, quando vem, começa a brotar da terra, porque também os canos todos são muito velhos e nós temos. O Diário da Região, na semana passada, disse que nós temos 34% de perda de água. Tá? Vai piorar. Vai piorar. Tá? E vai piorar mesmo que São Pedro mande chover. Coitado de São Pedro agora, além de ser responsável por abrir a porta do céu, tem que ser responsável pelas chuvas. Então, acho que tem que ser cobrado, tem que ser identificado, tá certo? Existe uma irresponsabilidade com relação a isso, e é uma irresponsabilidade que ninguém vai para frente, que ninguém vai para lá. Tá? Então, eu acho que a questão da água vai nos dar problema. Vai. O que fazer agora? Bom, o governador do estado tem que assumir que ele errou, tem que dizer que ele não olhou para o povo e tem que ordenar um racionamento. Ele tem que assumir isso, ele tem que ter essa hombridade. Sim, estamos com problema de falta d'água e vamos ter que fazer racionamento. População, organize-se para o racionamento. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer o racionamento. Mas não venha querer me enganar. Não venha me impor um racionamento e fazer de bonzinho lá, como se tu não tivesse percebido que há 10 anos atrás ele já foi avisado de que nós teríamos esse problema. É isso. Muito obrigada. Obrigado, nova vereadora Mazé. Por favor, não? Questão de ordem. Questão de ordem, nova vereador. Aproveitando que a professora Mazé Favarão falava da água, só quero lembrar e pedir a Vossa Excelência que nos encaminhe o ofício que foi encaminhado, à Sabesp. Até mesmo porque, para a gente elucidar algumas dúvidas, né, a senhora tem razão no que fala, está correto. Questão de ordem. Questão de ordem. Gravata do senhor também é bonita. Só para que a gente não tenha dúvida, né, para que a gente possa esclarecer de forma verdadeira os fatos que acontecem. A gente sabe que o Estado de São Paulo é um Estado progressista, progrediu, nesses 4 anos teve um avanço, diferente do governo federal, que hoje nós encontramos um país pior do que aquele que se iniciou em 2011. Muito obrigado. A questão de ordem não... Questão de ordem, Questão de ordem, nova vereadora. 2 questões a ser levantadas. Será encaminhado o e-mail, não tenha dúvida, e eu espero que tal importância sirva para fazer chover. Tá? Deve haver alguma mística, alguma coisa que reduza isso. E, de resto, eu queria dizer que é inaceitável dizer que o Brasil não avançou nesses tempos todos. Certo? É inaceitável isso. Não vê quem não quer ver. Obrigada. Obrigado, nova vereadora. Peço para o vereador
Rogério Silva que assume a presidência para que eu possa fazer a explicação pessoal. Nobre vereador Valdir Roque, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, jornalistas presentes aqui, mas você que está nos assistindo pela TV Câmara. Esses 10 minutos que a gente tem como vereador, é para a gente falar um pouco, expressar, comentar, uma explicação pessoal, e hoje eu quero falar sobre a segurança pública que atinge o Estado de São Paulo. Você que está nos assistindo, sabe a insegurança que o Estado de São Paulo permanece nesses últimos 10 anos, 20 anos desse governo, que não tem planejamento, não tem investimento, não tem realizações na segurança do Estado de São Paulo. Não é a incorporação da Polícia Militar e nem da Polícia Civil. São investimentos básicos. Esses dias, me reunindo no CONSEG, e já relatei isso aqui, e quero relatar novamente, conversando no CONSEG, para saber qual que é a segurança pública que nós temos nessa região. Como eu moro há 50 anos, no bairro de Quitaúna, nasci, fui criado lá, minha família é de lá, minha esposa é de lá, meus pais são de lá, quando vieram do interior de São Paulo, conversando dentro do CONSEG, que é o Conselho de Segurança, ligado ao Estado de São Paulo, começou a relatar quantos policiais que fazem segurança pública numa região, onde que é Presidente Altino, o centro de Osasco, mais as faculdades ali no bairro da Vila Iara, que tem algumas faculdades ali, descendo para o quilômetro 18, Vila Militar, Quitaúna, Jardim São Pedro, Cidade das Flores, Jardim Pestana, quilômetro 18, Alto do Farol, São Pedro, parte do Jardim Cirino e parte do São Pedro, que já assim relatado. E pega com a divisa do quilômetro 21, divisa de Carapicuíba, quilômetro 21. Senhores e senhoras que estão nos vendo pela TV Câmara, são 180 policiais, sendo que os 180 policiais, apenas 88 que fazem a segurança, revezando, um dia sim, um dia não, essa região. 3 viaturas. É isso que não dá para entender, essa é a segurança pública do atual governador. O senhor me concede uma parte, vereador? Assim que puder, eu dou uma parte para o senhor. Tá, obrigado. Essa é a política do governo do Estado de São Paulo. Um governo que não investe na Polícia Militar. Um governo que deixa as biqueiras, os pontos de droga em Osasco, nos pontos nevrálgicos da cidade, nas praças, nos campos de futebol, perto das escolas, e é de responsabilidade do governo atual que está aí. Um governo que não tem investimento, e não faz investimento. Então são drogas, são furtos, são latrocínios, são sequestros relâmpagos. Esse é o governo que não faz investimento em uma população. Vou repetir, ó. Presidente Altino, a região ali das faculdades, perto da CMTO, saindo no centro de Osasco, onde é o segundo maior polo comercial do Estado de São Paulo, perdendo para 25. Pega o quilômetro 18, pega Quitaúna, Jardim das Flores, Cidade das Flores, Alto do Farol, quilômetro 21, Jardim São Pedro, Jardim Cirino, Pestana. São 89 policiais na ativa, revezando um dia sim, um dia não. De 3 a 5 viaturas. Esse governo não dá segurança à população. Esse governo não investe. Esse governo não trata a segurança com respeito para o cidadão de Osasco. Vejam bem, ele trata o trabalhador que veste aquele uniforme da Polícia Militar, ou aquele que é da Polícia Civil, como escravo, baixos salários. Não tem um programa de habitação para as polícias militares nem civil. Não tem um seguro de vida. Não tem um programa de saúde para esses profissionais da segurança. Baixos salários. Esse é o governo do Estado. A falta de segurança na sociedade, a falta
para o consumidor, para o estudante, para o religioso, para a pessoa que vai no comércio fazer as compras. Não existe. Tenho medo, porque é um caos no estado de São Paulo não ter essa segurança e um projeto de segurança, uma segurança cidadã, uma segurança comunitária. Não existe isso. A falta de confiança do cidadão, o cidadão que mora na periferia, o que paga teu imposto, porque é isso da segurança pública, da polícia militar, da polícia civil, é uma prerrogativa do governo do estado, do governo que está aí há mais de 20 anos, sem investimento, sem planejamento. E a instituição cai, muitas vezes, na insegurança da população. E não é a instituição da polícia militar ou da polícia civil. É sim um governo incompetente, que não tem planejamento, não investe na segurança do estado de São Paulo. E eu falo isso porque eu quero proteção. Eu quero que meus filhos tenham proteção. Meus pais, eu quero que meu filho vá no cinema, mas tenha proteção. E não existe essa segurança. O cidadão hoje está à mercê do amigo, do companheiro. Porque a polícia militar não existe. 80 policiais fazem a segurança, a ronda, mais de 100, mais de 20 mil domicílios nessa região, fora o comércio pujante que Osasco tem. É isso que acontece. E o investimento do governo estadual? Cadê o investimento? Cadê as viaturas? Esse é o governo estadual que está aí sem planejamento, sem investimento, sem um programa para os militares, para a Polícia Civil, muito menos para o cidadão. A indignação da população é extensa, é grande. E quando você pega um crime e manda a Polícia Civil, não tem aparelhos, não tem maquinário, não tem uma assistência da polícia. Por quê? Porque o governo não investe no aparato. Esse é o governo estadual que está aí há 20 anos, que não faz investimento. O investimento na preparação dos soldados, da polícia militar. Mas lógico, como você vai ter uma preparação, você tem salários pífios no estado de São Paulo. Salários baixos. Não tem um seguro. Esse é o governo do estado de São Paulo que está aí, que não investe. Não tem um orçamento para os aparelhos. Não tem um orçamento. Fora isso, é bom a senhora que está nos ouvindo, o senhor que está nos ouvindo, do plenário e da TV, é bom vocês saberem que quando tem uma polícia militar no seu bairro, quem paga o aluguel é o município. O governo do estado não paga, ele só apoia o contingente dos funcionários. E nós temos que emprestar, o governo municipal ainda empresta funcionários da prefeitura para o governo do estado, porque ele não tem. E onde vai o dinheiro dos impostos? ICMS, dos impostos cobrados dos municípios. Aonde põe? Aonde está indo? E o dinheiro dos pedágios? Do IPVA? Me fala, esse é o governo do estado, que deixa nossos filhos à mercê da bandidagem, da máfia da droga, do aliciamento. É esse governo do estado, que não se preocupa, nunca se preocupou, nesses mais de 20 anos, com a população do estado de São Paulo. Onde se preocupou? Não investe na polícia militar, não tem planejamento, pega o orçamento, o valor pífio que vai para a segurança pública. Não tem um projeto para o jovem, para o drogado. E aí? Como não vamos discutir isso? Porque atinge a nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos amigos, nossos parentes, a pessoa que vai na igreja, vai fazer uma compra, o nosso estudante. Então, você que está nos vendo, você que está assistindo a TV Câmara, você é internauta, vamos fazer a crítica, vamos fazer o debate. O governo do estado não está nem preocupado com a água, que é um tema que eu quero falar aqui. A água, até outubro não teremos água.
A cantareira vai secar. Isso é responsabilidade de quem? Falta de investimento, de planejamento do governo estadual. Porque o que ele está pensando é pôr pedágio, é fazer o bolso, é pegar o dinheiro da Áustria. O metrô, para vocês terem uma ideia, o metrô, para concluir, o metrô que nós temos na capital começou no mesmo tempo do Novo México. Lá tem mais de 400 quilômetros. Aqui tem 70 quilômetros. Isso é uma vergonha para o estado de São Paulo. Muito obrigado. Questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereador André Sacco. Eu estava ouvindo atentamente o vereador na tribuna, na manifestação. Eu até acho que o vereador quer que o ex-ministro da Saúde, aquele que não investiu na saúde, que só investiu 8% ao longo, desde 2011 a 2013, talvez ele quer que ele venha aqui para o estado de São Paulo, que é o estado pujante que conduz esse país. E o tenente-coronel Virgulino veio aqui, usou a tribuna, colocou números sensatos, números adequados, trouxe aqui a manifestação do próprio prefeito do município de Osasco. Então, eu estou achando que aqui a tribuna está servindo para palanque político. Né? Mas nós não queremos esse ex-ministro da Saúde, que não investiu na saúde, para vir tomar conta aqui no estado de São Paulo, não. Ele não tem competência para assumir o estado de São Paulo. Esse não tem. Porque o que ele deixou o povo com dor, com falta de equipamento, nas dificuldades na saúde, não é esse cidadão que virá aqui para o estado de São Paulo querer fazer alguma coisa. Muito Essas obrigado, promessas são balelas. Então, só para concluir, senhor presidente, só para concluir, quero aqui agradecer à Polícia Militar, me solidarizar com a perda do soldado que foi morto nesta noite, aqui na Vila Holanda, né? Cumprimentar o tenente-coronel Virgulino, que veio a esta casa prestar esclarecimentos, colocar-se à disposição dos senhores vereadores, apresentar os números verdadeiros para a população, não esses números fantasiosos que aqui foram falados. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Questão de ordem. Questão de ordem não regimental, Não, mas sabemos da suma importância. Questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereador Valdir Roque. Eu não preciso trazer torcida para te aplaudir. Eu quero defender a população. E quero falar, meu presidente, que esses dados faz o debate. Logo não teremos água, nem a Polícia Militar vai tomar água. Coitadinho. Sim, muito obrigado, nobre vereador. Convido Vossa Excelência para resumir a presidência. Com a palavra, o nobre vereador Aloysio Pinheiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Fazia algum tempo, né, doutor André, a gente não falava aqui na explicação pessoal. Mas, na verdade, eu quero aproveitar esse tempo para poder dizer que eu participei ativamente da audiência pública sobre o abastecimento de água. E é uma questão que eu estava preocupado. Aí, depois da audiência pública, eu fiquei muito mais preocupado, porque os dados técnicos que foram colocados aqui, no vereador Valdir Roque, nosso presidente em exercício, é uma questão impressionante. Porque, por exemplo, os dois técnicos que falaram aqui, eles colocaram dois problemas bastante graves. Um é a respeito do saneamento básico. E a nossa cidade, os números não estão bons. Porque quando você não tem saneamento básico, aí a própria população, que somos nós, estamos sujando a água que era limpa. Olha só. Aí vai aumentando a quantidade de água que não serve para consumo, e vai diminuindo a quantidade de água que serve para o consumo. Isso é muito grave. E, às vezes, as pessoas nem se aperceberam. Quer dizer, o responsável pelo serviço de saneamento básico é a Sabesp, a empresa do governo do Estado, todo mundo sabe disso. Então, não é somente porque há 10 anos atrás, os técnicos já haviam alertado, inclusive, a alta direção da Sabesp, o governo do Estado, a Secretaria de Assuntos Hídricos. E, no entanto, as ações
de 10 anos para cá, elas não ocorreram, no sentido de fazer uma prevenção, de evitar que nós pudéssemos chegar, nós falando do estado de São Paulo, mas, pior ainda, mais grave ainda, é a situação da Grande São Paulo. Região metropolitana do nosso estado, composta por 39 municípios, onde nosso município está aqui, situado na região oeste da região metropolitana de São Paulo, por força, evidentemente, do tamanho da população, por ser uma região urbana, junto com os municípios de cima, que somos 3.200.000 habitantes, esta região tem um problema mais grave ainda. Por quê? Porque ela não produz água. Ela não gera água, como Mariporã, Salesópolis, enfim, vários lugares. E lá onde gera água, olha que coisa mais estranha da gente entender isso. Lá onde gera água também vai ser afetado. É muito estranho. Aí o que está acontecendo? Como na área de saneamento básico, os números para Osasco são bastante graves, eu acabei de fazer um levantamento, nós temos, na verdade mesmo, pouco tratamento e muito afastamento. E não conseguimos completar, só tem 75% de rede com afastamento, onde apenas 30% é tratado. Isso é muito baixo o índice. E o restante é feito afastamento. Quando se faz afastamento, significa o seguinte, que o esgoto da sua casa, literalmente, está indo para dentro dos córregos e vai para dentro dos rios. E com isso você polui os rios. Ao poluir os rios, ele não serve como fonte de alternativa para sistema de abastecimento. Então a situação é bastante grave. E eu fui me dar conta da gravidade da situação exatamente naquela audiência pública que eu participei aqui junto com a professora Mazé. Outra questão que me deixa preocupado, precisaria ter avançado. Aqui em Osasco começou a discussão que é fazer os troncos coletores. De novo, o município não é ele que faz, a Sabesp, a empresa do governo do estado. Iniciou os chamados troncos coletores, que é o sistema de esgotamento sanitário, é um sistema, um conjunto, é uma rede. O esgoto precisa sair da sua casa por uma tubulação específica, ir até o tronco coletor leva para o emissário leva para a estação de tratamento de esgoto. Nós temos bairros inteiros, como a Vila Men, que não tem rede de esgoto. Então, lamentavelmente, significa dizer que não houve um tratamento para a gente ter mais água limpa, e não houve, uma outra questão ficou bastante clara, não houve preocupação do governo do estado, lá atrás, quando foi alertado, fazer o que com o excesso de água boa? O que era para ter sido feito? Sistemas de reserva dessa água. Para quê? Você guarda, estoca, assim como faz os países, por exemplo, principalmente os treinados em guerra, ou então que o inverno é rigoroso demais. Fora do inverno, eles acumulam alimentação, embalagem adequada, tudo. Por quê? Porque quando chegar o inverno rigoroso, vai atrapalhar a produção. Mas ele não vai passar necessidade, porque ele se preparou. E, lamentavelmente, doutor André, o governo do estado de São Paulo não se preparou para essa situação. E pior, a água que sai do sistema Cantareira abastece um pouco mais de, olha o número, 8 milhões de pessoas. É muita gente. E só vai descendo. Já vou. E vai só descendo o índice lá. Nós estávamos utilizando a água e entrou no volume morto. Agora, na vereador Valdir Roque, já está na segunda fase do volume morto, ou seja, como se tivesse uma camada de água aqui, já fazendo parte do volume morto. Já não é uma água de tão grande qualidade, precisa adicionar mais cloro, mais produto químico, para ela tentar chegar em condições de consumo na casa da pessoa. Até aí, a gente tem que ser responsável. A pesquisa que eu fiz mostrou que a água está chegando em condições adequadas para o consumo. É evidente, até porque não poderia ser diferente, senão mataria as pessoas. Mas o estudo mostra que tem que adicionar mais produtos na água para ela servir como consumo, para o consumo humano. Quer dizer, é uma situação de difícil solução, porque a situação ela se agravou, e aí, lamentavelmente, não tem outra forma.
não dá para responsabilizar o cidadão que consumiu muita água, que ele paga a conta. Paga água e paga esgoto, hein? Mesmo sendo afastamento. É 50% para água e 50% para esgoto. E isso vale para o estado inteiro, onde essa Sabesp é detentora da concessão do serviço de captar a água lá da represa, colocar na adutora e distribuir para as cidades. E é responsável também pela implantação, manutenção e administração das redes de esgoto, que é a questão do saneamento básico, a questão do chamado esgotamento sanitário. Ela responde praticamente por 80% dos 645 municípios do estado. Quer dizer, é muita responsabilidade tratando de duas questões. De um lado, a questão da saúde pública, saneamento é saúde pública. E do outro lado, a qualidade da água e a quantidade da água que se tem. Quer dizer, então são duas questões que, a meu ver, nós já estamos correndo atrás do prejuízo. E cidades populosas igual a nossa e a própria capital, sinceramente, nem o próprio governo do estado sabe dizer o que vai fazer. Tem um cálculo aí que parece que vai ter água até março. Mas como? Isso não existe. E se não chover mesmo? Tá se falando ter água até março, se chover um pouco. Olha só. Se não chover absolutamente nada, como está acontecendo, pode ser que só tenha água até novembro. Então, uma situação dessa, aí nesse aspecto eu quero concordar com a professora Mazé que passou por aqui. As autoridades, se referindo ao mesmo tema, as autoridades, aí no caso exclusivo, estou falando do governo do estado de São Paulo, tem nome, Geraldo Alckmin, o atual governador. Precisa ir na rede de TV, precisa, por exemplo, certamente tem os estudos que os técnicos mostraram aqui, porque as fontes que os técnicos trouxeram, sabe quem que é? É da própria Secretaria de Assuntos Hídricos, da própria Sabesp. Então, a situação é tão grave, que o governador deveria sim, eu quero concordar com a professora Mazé, no vereador Valdir, teria que ir na televisão, fazer uma rede estadual aqui, um acordo com as televisões, para explicar o que de fato está acontecendo. Porque eu saí dessa audiência pública extremamente preocupado. Um banho de 15 minutos, você gasta 96 litros d'água. O que significa dizer, cada um que está aqui no plenário, os internautas, quem está nos assistindo, tem que já dar sua cota de contribuição. Não pode passar de 5 minutos no banho. Por quê? Porque esse prazo que está se falando de março, ele pode ser puxado mais para perto de nós. Pode não ser março, pode ser fevereiro, janeiro, dezembro, novembro ou outubro mesmo. E eu percebi que, da parte do governo do estado, não está sendo feito como deveria fazer. Colocou o ator Rodrigo Faro lá e apresentador de TV para poder falar para as pessoas, né, racionar a água. Aí parece que não deu muito certo do ponto de vista, infelizmente, político. O que aconteceu com a propaganda? Alguém aqui sabe quanto tempo ficou essa propaganda no ar? Alguém sabe? Apenas uma semana, doutor André. Aí já saiu. Por quê? Porque estava pesando politicamente contra o governo. Então eu lamento essa situação. Eu lamento também não conseguir ceder o tempo aqui ao querido doutor André, porque infelizmente excedeu e o presidente já está me chamando a atenção que o tempo encerrou. E, lamentavelmente, eu não posso. Aliás, não vou nem fazer questão de ordem, porque certamente também não vai ser regimental. Obrigado. Questão de ordem. Obrigado, nobre vereador. Questão de ordem, nobre vereador André Sacco. Eu compreendo perfeitamente a dificuldade de me ceder o tempo, tendo em vista a manifestação correta que Vossa Excelência teve. E queria só chamar a atenção, contribuir com Vossa Excelência, a respeito do engenheiro e arquiteto Renato Tagnin. Ele falou muito bem aqui. Eu prestei muita atenção. Eu não estava aqui, mas eu estava vendo na televisão. E ele colocou de forma brilhante a situação. Nós temos que aqui render homenagens a ele. O problema da chuva, dessa estiagem de 80 anos, em grande parte, é por dificuldade nos ventos que sopram lá da Amazônia para cá. Isso é técnico. Desmatamento desenfreado da Amazônia sem controle do governo federal. Esse é um ponto. 2. Na grande metrópole, todas as cidades que compõem a macro-região, né, foi tudo impermeabilizado. Os prefeitos das regiões, e nosso município aqui, nós tivemos um prefeito que estimulou o mercado imobiliário de forma brutal, sem planejamento, sem nada. Asfaltou até rua de bloquete,
que servia para absorver a água. E depois fala que a cidade é ecológica, sustentável. Então, é um conjunto de fatores somados a essa estiagem de mais de 80 anos que tem causado essa grande dificuldade que nós estamos vendo, que realmente nos preocupa muito. Só espero que o PT não faça promessa a São Pedro, para botar a culpa nele, né, São Pedro, e nem faça apologia de que vai negociar com São Pedro para chover. Obrigado. Só espero que o Padilha não venha para cá e fale assim, negociei com São Pedro para chover. Não, é tratamento racional. Aquele cidadão que economizar a água, 30%, 20%, 30%, tem mais 20% de desconto do governo estadual. É sim preocupante. O assunto Sabesp é um assunto que pauta, é verdadeiro. A audiência pública que houve precisaria ter, senhor presidente, tá? Os dois lados, né? Precisa ter gente que faz as críticas construtivas, é claro, e também ter gente da Sabesp, que não foi convidado. Isso me preocupou muito, porque pareceu uma fé essa ação. Obrigado, nobre vereador André Sacco. Questão de ordem, questão de ordem, nobre vereador. Falei que não ia fazer questão de ordem, mas que eu saiba, o novo vereador André Sacco fez, parece que não era regimental também, né? Não é regimental. Pois é, então. Mas eu quero fazê-la. Sabe por quê? Doutor André tem razão aqui em algumas questões, mas o gestor é o responsável. E, por exemplo, captar água em excesso, como choveu muito durante muito tempo, e não fazer reservatório, é só sair aqui para Osasco. Quantos reservatórios tem na nossa cidade, nosso presidente? Quantos reservatórios oficiais de água tem, Sabesp? Apenas 2, um em Jardim Califórnia e o outro lá na Vila Bank. Olha só. É pouco. Sabe onde deveria ter reservatório que não foi feito? E eu fiz indicação para isso há mais de 10 anos atrás. Tinha que fazer um no Jardim Conceição e outro na região do Munhoz. Até hoje, que eles chamam de Buster, não foi feito. Quer dizer, então, vamos sim atribuir responsabilidade para o governo que está aí. Aliás, é o mesmo modelo, mesmo governo, 20 anos. Então, mesmo a questão de ordem do centro regimental, tem que fazê-la para poder dizer ao nobre doutor André, que a gente respeita muito a condição de vereador, que o governador tem responsabilidade. Foi alertado tecnicamente há 10 anos atrás. Então, está faltando água porque ele não reservou para a gente poder usar quando necessário. Foi isso que aconteceu. Para concluir, mesmo não dando mais oradores, questão de ordem, mesmo não tendo, o debate de alto nível foi muito bom, esclareceu. Que o reservatório, questão de ordem, que o reservatório do Conceição já tem terreno, e que o terreno é da prefeitura, e a prefeitura precisa ceder o espaço para a construção, e ainda não foi passado o terreno legalmente. Obrigado. Não foi passado o terreno. É bom que isso seja colocado nos anais da casa. Obrigado, André Sacco. Obrigado, líder Aloísio. É um debate de alto nível, mas a questão de ordem não é regimental, não tendo mais oradores. Gostaria de agradecer as pessoas presentes que estão aqui, os internautas, a TV Câmara, os jornalistas, os funcionários aqui presentes, e o nobre vereador André Sacco, o nobre vereador Luiz Pinheiro, líder do governo. Fiquem com Deus, está encerrada a sessão.